Que bom tê-la aqui conosco, Silvinha, nessa noite. Eu já estava aqui, né, conversando, porque se deixar eu conversar a noite inteira com essas meninas. Eu já estava na expectativa. Amiga, eu liguei no WhatsApp, liguei em todo lugar. Cadê você? Não, eu disse, olha, meninas, eu vou sair aqui um pouquinho no WhatsApp. Se o vídeo cair, eu vou entrar novamente, mas eu acho que vai ficar pausado. Então, acho que o vídeo ficou pausado um pouquinho. Já coloquei aqui um louvor seu maravilhoso. E eu esperando você me convidar. A louca. Gente, é Silvinha Oliveira. Ela é uma pedra preciosa para Cristo, né? Eu vou deixar que você se apresente, Silvinha. Eu estou morrendo de saudade, por isso que a gente está aqui. Também, amiga. Eu tenho certeza que ela também está morrendo de saudade de mim. Silvinha, eu te amo, tá? E eu vou deixar que você se apresente para as meninas, né, que não te conhecem ainda, mas eu tenho certeza que a maioria que está aqui já conhece o teu trabalho, já conhece quem você é, mas vamos para assim, para o pessoal que é aqui do Ageu e que não te conhece, vamos deixar que Silvinha se apresente e fale um pouquinho sobre ela. Tá certo, amiga. Deixa eu só ligar aqui para ver se vai melhorar a luz. Melhorou um pouquinho, né? Ai, amiga, então, primeiro eu quero agradecer, estou muito feliz, assim, por essa oportunidade que o Senhor preparou. E eu creio que tudo que a gente vai conversar aqui vai edificar nossas vidas e as vidas de todo mundo que está entrando, que está participando. Estou vendo bastante gente conhecida entrando aí, a Jéssica, minha amiga, minha colega ministra de louvor, a minha amiga Águia, Jaqueline Zanfrilli, também já vi por aqui. Gente, eu sou, para quem não me conhece, eu sou Silvinha Oliveira, eu sou filho do Deus vivo. O resto é consequência. Há muitos anos atrás eu conheci a Lília, não muitos anos, né? Porque a gente é adolescente ainda, né? A gente fala muitos anos assim só para deixar, Eu tenho agora. né? E a gente se conheceu trabalhando em bandas de forró. A primeira banda, nós trabalhamos juntas em duas bandas e assim foi amor à primeira vista, né, Lília? Isso, eu tava aqui contando para elas em off enquanto você não chegava, exatamente isso. A gente passava muito tempo junto, porque era viajando, então era dentro do ônibus, as poltronas eram perto, depois no hotel a gente geralmente ficava no mesmo quarto, então era literalmente 24 horas por dia juntos, assim, por um tempo, eu acho que uns 2 anos pelo menos no ferro, né? Isso. E depois no aviões. Então, assim, gente, é isso. Eu trabalhava em bandas de forró, sou cantora desde os meus 14 anos, isso tem uns 2 anos já que eu tô cantando. E, e tô muito feliz de estar aqui, amiga. Então, vamos lá. Vamos sim. Então, como eu estava conversando com ela e Silvinha, eu escolhi esse tema, que é a decisão que te leva à transformação, para essa semana, né? E aí eu convidei você como um testemunho maravilhoso da decisão que você tomou por Cristo, né? E através dele, a sua vida foi transformada, assim como a minha também, né? E eu sei que de todas as outras mulheres, mas aí eu peguei um tema para cada uma. Uma vai tratar sobre o testemunho do corpo, elas optaram ter uma vida mais saudável, o que isso trouxe para elas por essa decisão que elas tomaram para o corpo, para a mente, para o espírito. Então, cada dia nós teremos uma mulher aqui maravilhosa, cheia do poder de Deus, para Glória a Deus. testemunho, né? O testemunho de cada uma, poder edificar a vida das minhas seguidoras aqui do AGU 2 Movement. E é com muito carinho que nós estaremos aqui todas as noites, às 20 horas e 45 minutos, né? Essa semana inteira, para trazer para você frutos que ficarão, tenho certeza, por toda a sua vida. Então, assim, como minha vida foi transformada, a Silvinha fez parte da minha conversão, né? Quando eu dançava na Aviões do Forró. Ela viu quando eu cheguei no outro dia, após ter me convertido, né? E ela não teria pessoa mais adequada para esse momento hoje do que a Silvinha, porque eu também pude ver todo o processo da Silvinha, pude ver a Silvinha antes, conhecer a Silvinha antes de ter a Cristo, que ela sempre foi uma pessoa maravilhosa e sempre foi uma pessoa
que traz as pessoas para perto. Mas eu pude ver a vida de Silvinha transformada no aspecto família, no aspecto pessoa. E é tão bom quando a gente tem as pessoas que a gente ama, quando a gente consegue ver, né, o processo, inclusive, de transformação, o processo de crescimento, seja em qual área que seja. E Sim. entender, né, Silvinha, assim, que tudo que houve em nossas vidas foi através do poder do Espírito Santo, porque se fosse pelas nossas forças, pelo Meu nosso Deus. éxito, pelo nosso talento, nós não estaríamos aqui, mas é através dele, do poder dele, e cada dia mais, como a sua música ela fala tão bem, né, aqui na letra, né, que é buscarmos intimidade com ele. Eu vejo que essa música, quando ela foi feita, né, e cantada por você, passa muito para nós essa mensagem de amor tal por Cristo, né, de querer conhecê-lo cada dia mais, em buscar cada dia mais, em entender cada dia mais a vontade dele sobre nossa vida, né? Então, assim, eu realmente, Silvinha, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Silvinha antes de conhecer a Cristo, de modo resumido, mas eu queria que a Silvinha era a Silvinha antes de conhecer a Cristo. Quem era a Silvinha? Ah, eu acho que nem eu sabia, sabe? Assim, quem eu. Na realidade, é isso, eu não sabia. É, como eu disse, eu comecei a cantar com 14 anos, e assim, eu sempre fui uma pessoa muito determinada e muito intensa. Então, tudo assim que eu me propus a fazer, até hoje, tudo que eu vou fazer, ou é tudo ou nada, entendeu? Eu não consigo, eu não sei. Ah, eu não gosto, mas vou fazer. Eu não sei, eu tenho que amar aquilo que eu estou fazendo. Seja no trabalho, seja no ministério, em qualquer área da minha vida. É isso. E então, assim, eu cantei por um tempo aqui na minha região. Hoje eu moro novamente em Umuarama, no Paraná, cidade onde eu comecei, onde eu cresci, né? E comecei a minha carreira musical aqui. Foi um tempo muito, muito válido, assim, para aprendizado enquanto cantora, né? E depois, quando eu fui para São Paulo e as coisas aconteceram, fluíram, aí eu conheci o Dodge, uma das bandas que a gente trabalhava, que eu fui trabalhar, né? Ele tocava, e dali a gente já seguiu junto, uniu os nossos sonhos e fomos juntos. Só que assim, eu costumo dizer assim, que enquanto nós estávamos casados, né, juntos, eu conseguia levar uma vida assim, digamos, organizada, conciliar trabalho, família, né? É assim, eu tinha a Thaís, mas até então as bandas que eu trabalhava tinham uma certa repercussão, tinha um nome, mas não eram bandas, por exemplo, como as outras que depois que a gente passava 40, 60, 70 dias fora de casa. Então eu conseguia conciliar, a gente morava em São Paulo, começava a fazer show, por exemplo, na quinta até domingo, mas a gente terminava o show, poderia ser lá na Baixada, para onde a gente fosse, mas a gente voltava para casa na segunda-feira. Né? Então a gente conseguia levar, eu participava da vida da Thaís na escola, quando ela começou a ir para o colégio, eu consegui participar de tudo. Mas aí quando eu tive a Jéssica, isso já mudou completamente, né? Porque quando eu fiquei grávida da Jéssica, eu cantava na Pegada Quente. E a banda, assim, tomou uma proporção muito grande. A gente começou a fazer programas de TV e aí começaram as agendas fora de São Paulo. E aconteceu que depois que ela nasceu, quando eu estava grávida dela, a gente já tinha uma turnê marcada no Nordeste, né? A gente costumava ir para o Nordeste todo fim de ano. A gente ia ali por volta de comecinho de dezembro e ficava até início de janeiro, por aí, fazendo show e fazendo TV por ali. Mas depois voltava. Então, nisso a gente ia, eu levava a Thaís. Então, eu conseguia ser mãe, eu conseguia ser esposa, eu conseguia conciliar, né? Mas aí, quando a Jéssica nasceu, quando a Jéssica tinha 4 meses, né? Eu já entreguei ela para minha sogra, para minha sogra ir para o Nordeste também, para Fortaleza, né?
E nós fomos para Fortaleza, só que a minha sogra foi lá para o interior, então eu já passei assim meses sem ver a Jéssica. Então já aconteceu ali. Então isso, a cada vez, cada uma dessas situações ia tirando um pouquinho de mim. Só que você fica se enganando, que tipo, não, é o meu trabalho, é o que eu sei fazer. Ah, eu tô lutando pelo melhor para elas, eu não tô tendo tempo para elas, mas é porque eu amo e tô cuidando delas. Você se engana. Você, assim, eu não fazia de caso pensar, tipo, não, a minha carreira vem antes que a minha família. Não, eu achava que eu estava fazendo o que tinha que fazer, né? Só que daí aos poucos, assim, porque, como se diz, o diabo, ele. As pessoas sempre falam isso, né? É sempre válido lembrar. Ele não vai vir assim como aquelas figuras folclóricas, né? Que vem com tridente, com chifres. Ah, eu vou destruir a sua família. Ah, eu vou te dar muito sucesso no seu trabalho. Não! Entendeu? As coisas vão acontecendo sutilmente. E eu acredito, sim, que assim, o sucesso profissional, ele foi consequência da nossa determinação, porque tudo, meninas, todo mundo que está aí conectado, minha amiga querida pastora Maria, o meu pastor, ele tá ali sim. Ai, gente, que glória a Deus. Um beijo também para os meus pastores ali da Palavra Viva, tá ali o pastor Bruno. Muita gente aqui conectado. Aí, então, assim, foi acontecendo sutilmente. E as coisas foram acontecendo porque tudo aquilo que você dedica tempo e excelência só não dá certo se não for mesmo para nada, porque senão acontece mesmo, porque você está dedicando, você está todo o seu empenho, todo o seu esforço você está colocando ali, é lógico que você vai ter resultado, É né? verdade. Então, assim, por consequência, né, de todo o nosso empenho, a nossa vida profissional, assim, alavancou. Por outro lado, ia fazendo assim a balança, né? O que estava assim antes ia fazendo assim, ó, a família indo descendo para o ralo e o profissional, só que a gente achava que estava tudo muito bem. Até que em 2008 a gente se separou, né? O Doge e eu, nós nos separamos. E sempre naquela, como eu falo na série de testemunhos que tem lá no canal da Casa Sacerdotal, a gente fez achando que estava fazendo o que era melhor para as meninas. Não, porque a gente agora só briga, porque a gente não está bem, então não é um ambiente saudável para elas. A gente fica procurando assim argumentos para justificar a porcaria que a gente está fazendo. Ai, ai. E Inclusive, aí, gente, quem quiser acompanhar a Silvinha com a família dela, né? É só ir lá no YouTube, Casa Sacerdotal, tá? Lá tem o testemunho deles também, que é tremendo. Sugiro que vocês vão lá e procurem o testemunho. E também ela está com um novo programa, não é, Silvinha? Lá, em vida, né? Ou é Reinar em Vida? Reinando em Vida, amiga. Esse é um projeto assim que Deus já tinha falado comigo desde a época que eu trabalhei na TV, né, em 2016. Só que assim, como eu disse no começo, nós somos muito intensos. Então, às vezes eu tô ali, ó, eu tô com a faca e o queijo na mão. Só que o meu coração não arde para cortar. Aí eu não faço, entendeu? Aí a hora que o Senhor diz assim, é agora. Às vezes a faca já tá cega, o queijo talvez nem tá com aquela aparência toda, mas eu vou na fé. Eu digo, não, se o Senhor tá falando que é agora, então é agora. Então, assim, na época a gente tinha. A intenção era levar esse programa para a TV, mas não queimava no meu coração. E acabou que eu não levei esse projeto para a TV, né? Deixei guardadinho. E agora o Senhor falou comigo: não, é agora, vai para cima. E a gente começou. Eu fiz uma série de entrevistas com a Sulamita Dancourt, que é, gente, é uma jovem assim que transborda Jesus. Que delícia de entrevista. Ela é maquiadora de efeitos especiais e ela trabalha hoje lá no departamento da novela Gênesis, que está no ar na Record. E assim, ela foi um tempo maravilhoso, o bate-papo que eu tive com ela, tanto em off antes da gente começar, como depois, né, durante a entrevista. E agora está no ar, sai toda quarta e toda sexta, os episódios da entrevista que eu fiz com o pastor Cris Batiston, do Ministério Filhos do Homem. Eu assisti, tá tremendo, gente. Ele era pastor, né, do Ministério de Música e também de Dança, né, que é a esposa dele. Sim, a esposa dele é bailarina profissional e É, assim,
E foi um tempo maravilhoso também, essa entrevista tá muito top. E por que que eu divido em episódios? Porque às vezes a gente não tem aquele tempo ali de ficar uma hora assistindo o vídeo e às vezes você para e vai fazer outra coisa. Ah, depois eu continuo. E esse depois eu continuo, você vai fazer outras coisas e acaba esquecendo. Então a gente resolveu fazer assim, fracionadinho, que é para todo mundo assistir bem de leve. Maravilhoso, Silvinha. Que Deus abençoe esse teu novo projeto, viu? E tudo que você fizer que prospere, porque é exatamente onde está o nosso coração mesmo. Onde nosso coração está envolvido, né? Ele conhece o nosso coração e é através do que você faz, do que a sua família faz, seu esposo, seus filhos fazem, que exatamente é único e exclusivo de vocês para tocar vidas. E é Amém. Deus. Senhor tem para tocar Ele mesmo quem vai trazer, Ele mesmo quem vai fazer a obra. Vocês são instrumentos nas mãos do Senhor. E eu creio Eu muito creio nisso. que está sobre a vida de vocês. E isso é o Amém. poder de Deus na vida de vocês. Então, pode continuar, né? A Não, Silvinha. eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa trajetória de lá para cá, porque tem uns episódios lá e a gente aproveita aqui para falar outras coisas, né? Daí, só que assim, nesse período que a gente ficou separado, aí, né, eu chutei o balde, literalmente. Eu tinha, assim, comigo aquela coisa de tipo, eu na minha casa, os meus pais me seguravam muito, e aí depois, quando eu me casei, eu também fiquei presa no casamento, então agora eu vou curtir a vida, eu vou fazer o que eu nunca fiz. Aquela ilusão, né? Eu fui, assim, enamorada pelos prazeres do mundo e achando que não, agora eu sou livre, agora eu vou. Mas não é, gente do céu, eu chorava todos os dias, não importa é, se eu tinha ido para uma festa, se eu podia ter rido a noite inteira com os amigos, bebido tudo que eu queria beber, fumado, feito o que fosse, que eu achava, não, agora eu posso fazer o que eu bem entender. Mas o resultado final era sempre o mesmo, o final era sempre o mesmo. Eu deitava minha cabeça no travesseiro e eu chorava, 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 chorava. Né? Só que você demora para cair a ficha, demora muito. E é nessa parte assim que você fez parte do processo, porque a gente estava junto ali no Ferro na Boneca e a Lili era aquela pessoa assim, era a minha confidente, né? Era quem chegava e dizia, ó, não tô legal não. Era verdade. E ela dizia, mãezinha, o que que aconteceu? E assim, eu acho que a gente tem uma grande afinidade exatamente por essa intensidade mesmo de viver as coisas. Então, do mesmo jeito que você, eu sempre busquei assim, eu sou dançarina, eu nunca fiz balé profissional mesmo, mas eu quero ser a melhor dançarina, não para passar por cima das pessoas, mas para fazer o melhor que eu pudesse fazer. E assim eu sou em todas as coisas que eu me proponho a fazer, sabe? E a gente tem muito isso parecido e a gente sempre conversava muito, assim, com muita intensidade mesmo sobre essas coisas, porque a gente se parece nesse aspecto. Então era exatamente isso também, Silvinha, que eu vivia, né? E assim, eu acredito que como dançarina, né? Eu realmente, você falou algo que é muito importante, tudo aquilo que você dedica esforço, tempo, que você luta, você tem um resultado. Porque eu lembro que às vezes a gente chegava assim em um hotel, todo mundo ia descansar, né? Vinha de um show, uma viagem cansativa, todo mundo ia descansar e eu pegava um amigo meu que era parceiro de dança na época que eu dançava na banda Colo de Menina. Ele era bailarino profissional e eu ia me alongar com ele nos hotéis, eu ia aprender movimentos de balé, né, com ele. Então, assim, eu tive realmente ao meu lado nessa trajetória grandes bailarinos e realmente que fizeram aulas por muito tempo, enfim, de balé, de jazz, e eu sempre buscava estar perto deles para aprender, porque eu queria sempre me aprimorar naquilo que eu fosse fazer. Só que eu também, né, tinha um sonho, como todo mundo tinha, assim, de dança, na parte de dança, né? Na época que eu dançava em bandas seculares de forró, era de dançar na melhor banda de forró, né, do Brasil, que na época, eu acho que hoje eu não sei, mas na época era Aviões do Forró. Só que Sim. é muito baixinha, não sei o quê.
Então, e eu sempre acreditei que um dia eu podia estar lá. Não sei como, mas eu sempre acreditei que um dia eu pudesse estar lá. Então, assim, de fato, um dia eu cheguei lá. Só que, em termos da minha carreira, o que acontece é que eu cheguei aonde eu queria chegar, né? Consegui. Só que eu me deparei com um momento talvez mais humilhante da minha carreira, da minha vida. E um dos momentos também mais tristes e de sofrimento, porque eu amava estar ali no palco, amava tudo que estava acontecendo, o fato de estar ali na melhor banda, de ser tratada, de estar nos melhores hotéis, você estava junto comigo e sabia, de comer as Sim, melhores sim, era muito bem tratado. Sim. isso, mas enfim, eu vivi momentos mesmo muito difíceis da minha vida enquanto artista profissional. Mas também foi lá que eu vivi o melhor momento da minha vida, que foi o meu encontro com Deus. Então, assim, eu digo que mesmo quando o inimigo quer fazer de um momento para você que você achava que era o melhor momento da sua vida, quer fazer esse momento frustrante, quer fazer realmente Uhum. você se sentir uma derrotada, Deus vem e ele faz com que aquele momento difícil seja um momento de grande bênção para aqueles escolhidos. E o que eu digo é que Deus já fazia muito na minha vida antes, mas a melhor coisa que eu pude viver na minha vida foi esse encontro com o Senhor. E foi lá, nessa banda Aviões do Forró, que eu Foi paralelo, né? Aconteceu com você e já foi acontecendo comigo. E assim, eu vejo, porque assim, ó, um pouco antes, alguns meses antes de eu ir para o Aviões, é, eu tinha feito, né, uma oração, como eu conto lá no testemunho também. Tem um certo dia que eu tô lá totalmente drogada, tinha usado muitas coisas naquele dia. E porque assim, é uma fuga, né? Eu não me sentia bem, eu sentia que faltava alguma coisa e eu buscava uma forma de preencher. E ainda que momentaneamente, mas preenchia. E eu lembro que sim, quando eu subi para dormir, eu comecei a falar com o Senhor ali, cigarro na mão, e muito assim. Mas eu lembro claramente, né, da oração que eu fiz, e 3 dias depois dessa oração que eu fiz, aí eu fui mandada embora da banda que eu estava trabalhando, né? Então, assim, eu entendi que era o Senhor fazendo, era a banda que te influenciava. Não é isso. Era o meu momento, entendeu? Então, qualquer banda que eu estivesse, que eu estivesse passando por aquele momento, era dali que o Senhor ia me tirar, né? E aí, algumas semanas depois, eu recebi o convite para ir pro Aviões, e mas eu estava totalmente perdida. A minha ideia era não trabalhar mais em banda, porque eu já estava indo na igreja quando estava de folga e eu queria estar mais ativa, né? Por ser muito intensa, eu não queria, tipo assim, se eu estiver na cidade, eu vou participar. Não, eu queria, tipo assim, não, eu quero ir pro retiro, eu quero participar disso, quero participar daquilo. E eu não conseguia por causa da agenda das bandas. Então, eu vi nisso uma oportunidade de, assim, chega, vou trabalhar com outra coisa, vou arrumar um emprego que eu tenho hora para entrar e hora para sair, né? Eu tava querendo uma coisa mais tranquila, mas aí é aquilo, né? As contas começam a chegar, eu tinha 20 anos trabalhando naquela área, eu não fazia outra coisa, não tinha terminado os estudos, né? Mas assim, o que Deus faz? A palavra do Senhor diz que Deus nos atrai. Como que o Senhor me atraiu? O Senhor me atraiu através da música, que eu ia lá na igreja, eu ouvia a ministra cantando, e aquilo, eu queria mais daquilo, né? Não queria só na quarta-feira, o dia que eu ia no culto, eu queria aquilo constantemente na minha vida, não só por um momento, né? Porque assim, prazer e aquela satisfação momentânea, não é lógico comparando com o Espírito Santo, mas isso eu já tinha quando eu ficava drogada, entendeu? Eu queria uma coisa que fosse assim, plena e que durasse mais tempo. Assim, uma coisa que, meu Deus, eu nunca esqueço como Deus nos favoreceu, Lilian, porque, gente, aconteceu o seguinte, quando a Lilian se converteu. Eu já estava na banda já tinha algum tempo, e eu lembro que a gente ia viajar para Alagoas. E de Fortaleza para Alagoas é muito longe, então a gente ia passar assim a noite inteira viajando. Então o que eu fiz? Quando eu cheguei
Na hora de viajar, eu fui, deixei minhas bolsas pequenas lá em cima, no meu assento, e voltei, entreguei a mala ali para os meninos que estavam colocando as coisas dentro do ônibus, sentei na calçada, perto do bagageiro, e acendi um cigarro, e fiquei por ali. Aí a Lilian chegou. Quando a Lilian chegou, ela entregou a mala ali para os meninos guardarem e ela ia subir no ônibus para deixar as bolsas pequenas lá no assento dela. Aí ela virou e ela me viu sentada na calçada. Quando ela me viu, ela falou assim, mãe, vinha, peraí que eu já volto, que eu quero falar com você. Só que daí quando ela subiu, imediatamente eu pensei, eu digo, nossa, o que será que a Lilian fez? O rosto dela tá tão diferente, né? Tão iluminado. Será que é sobre isso que ela vai falar? Um tratamento novo? Eu fiquei impactada com o brilho no seu rosto. Eu nunca esqueci disso. Porque às vezes, o que a gente acredita? Que nós só vamos ter, porque foi uma visão espiritual. Eu vi o brilho do Espírito Santo no seu rosto. Um dia depois da sua conversão. Mas eu era drogada, eu era a beberrona, entendeu? Eu era aquela que cada 5 palavras, 4 era um palavrão, a debochada, porque era aquele momento que eu estava vivendo. Não foi a criação que eu recebi. Eu não fui sempre assim, mas naquele momento eu estava assim, né? Porque a boca fala do que o coração tá cheio, né? E mesmo assim, o Senhor me favoreceu em poder desfrutar de ver aquele brilho do Espírito Santo no seu rosto, como aquilo me impactou. E aí, gente, quando a gente entrou, aí a gente começou a conversar lá na calçada, e ela começou a contar. Me converti. E tal, eu digo, como assim? Me conta como é que foi isso? Ai, porque eu tô desde quinta-feira indo pra igreja, e tá. Gente, olha, a gente começou a conversar lá fora, a gente entrou, a Lilian sentava na poltrona da frente, da minha, né? A Lilian virou pra trás, assim, debruçou em cima da poltrona dela, e ela ficava, mãezinha, e ela chorava, e eu chorava, e ela chorava, e eu chorava. E eu lembro que eu tinha uma Bíblia que eu levava assim, eu deixava na cortina do ônibus, aí a gente pegava a Bíblia, olha, daí o pastor falou não sei o quê, e ela foi compartilhando comigo. E aquilo foi enchendo o meu coração. Eu lembro que todo mundo desligou as luzes para dormir, ficou só a luzinha lá. Você lembra do nosso assento? E a gente falando bem baixinho para não atrapalhar o pessoal que estava dormindo. Gente, a gente foi conversando sobre isso até quase metade do caminho, não foi, Lili? Eu acho que já devia ser umas 3, 4 horas da manhã quando a gente foi dormir. E o que eu acho lindo, Silvinha, que como você tá falando, assim, que na época você era uma drogada, que você era isso e que tal, Eu mas não merecia, amiga. E ainda não mereço. eu vejo, sabe que é, Silvinha, eu vejo que tudo que você viu, tudo que a gente conversou naquela noite, foram tantas coisas, a gente nem sei. Eu vejo que era um mover de Deus mesmo, na tua vida também. E você vê que Deus já sabia de um dia como esse, entendeu? Exatamente. É extraordinário, é. E então, uma conversa em que nós tivemos A dor não é a prova d'água. Jéssica, socorro. no começo de tudo, era só o início daquilo que Deus tinha para a minha vida e para a sua vida, né? Que, Sim. e ver como você estava animada com tudo aquilo que estava acontecendo comigo, sabe? Você estava animada. Era impossível não ser impactada, gente. Era um brilho, era uma alegria. Eu olhava para ela, debruçadinha assim, que a Lilian sempre foi muito meiga, sabe? E eu sempre fui muito espalhafatosa, de falar na cara, de não sei o quê. A Lilian era aquela mais assim, e tal, né? Eu era assim, o que é? E eu lembro que a Lilian debruçada aqui, ela falava, e eu ficava olhando assim, e no meu íntimo eu ficava, gente, eu quero isso para mim. É isso que eu tô precisando, é isso que eu tô buscando. E eu me lembro que algumas semanas depois, a gente estava em Aracaju para fazer o pré-caju. Eu não sei se você lembra disso. Mas aí nós ficamos nós 3 no quarto, eu, você e a Olga. E aí nós fomos, a gente fez o show no trio, né? Lá no pré-caju, que era o pré-carnaval de Aracaju. E fizemos o show. E assim, depois dali, a nossa agenda era ir para Bahia para fazer o circuito Barra Ondina, que é o circuito assim mais top das galáxias, né? E assim, pouquíssimas bandas de forró, não sei hoje em dia, mas naquela época,
pouquíssimas bandas de forró desciam a avenida no carnaval, era uma coisa muito fechada, né, para axé, para música baiana, né, assim, para esse ritmo de axé. E o forró estava conseguindo entrar, e o Aviões tinha essa entrada, o Aviões tinha, como que chama, né, os abadás, o pessoal comprava os abadás, tinha galera que ia. Então, assim, eram dias de muita expectativa no que se refere ao profissional. E eu me lembro que nós fomos, o show do Precaju foi maravilhoso, o som do trio estava perfeito, a galera indo atrás. Fantástico. Profissionalmente falando, fantástico, né? E todo mundo com muita excelência ali no Aviões, é um lugar que tipo assim, ó, o seu microfone tá bom, o seu não sei o quê, você precisa de água. A gente era muito bem tratado, né? Eu não sei hoje em dia, mas na nossa época, a gente era muito bem tratado. E eu lembro que quando a gente voltou pro hotel, era um hotel muito luxuoso, né, chiquérrimo, e eu lembro que a Olga tomou banho e já foi deitar, e aí eu tomei banho, e aí quando a Lilian foi pro banheiro para tomar banho, eu perguntei assim para ela, mãezinha, eu posso ficar aqui enquanto você toma banho? Aí ela entrou para tomar banho, eu lembro assim que, gente, esse dia assim... Eu abaixei a tampa da privada, tinha aqueles tapetinho branco assim, né? Que nem a nossa toalha de casa é tão branca que nem aqueles tapetes, né? Não sei o que que é aquilo. E daí a Lilian tomando banho e eu abaixei a tampa da privada e sentei ali e eu só chorava. Só chorava. E a Lilian abria a porta do box e ela dizia, mãezinha, você tá chorando? O que que aconteceu? O que que foi? E eu não sabia dizer. Né? Eu só chorava, chorava. Ela terminou o banho, ela tentou ficar ali, tentou me consolar, tentou. Aí ela saiu, deitou nela. Olha, gente, ela se arrumou para dormir, deitou. Aí depois ela ainda voltou e disse: Mãe, você ainda tá aí. Você quer alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa por você? E eu, não, não, não. Aí ela só me deixou lá, né? Ela entendeu que era um tempo assim que eu precisava ficar sozinha. Mas eu ficava questionando muito Deus, porque eu ficava assim, eu digo, meu Deus, eu tenho muito mais do que eu sonhei. Entendeu? Porque assim, diferente de você, eu nunca estabeleci como meta estar numa banda como Aviões. Entende? Nunca, nunca passou pela minha cabeça trabalhar numa banda daquela. Eu queria alcançar um sucesso profissional, mas eu não coloquei assim no topo das minhas prioridades trabalhar numa banda como aquela, né? E eu dizia, eu falava assim, Senhor, tudo que eu via pela TV, e eu pensava assim, será que algum dia eu vou estar aí? Eu estou vivendo muito mais do que eu sonhei. Então, por que que eu me sinto assim? Por que que eu não consigo ser feliz? Por que será que eu sou ingrata? Será que eu não tô... E nessa eu ficava, assim, era um momento muito assim, que eu acredito que o Senhor estava me lavando, sabe? Estava deixando bem claro para mim. Eu creio que o Senhor me levou para Aviões para deixar bem claro, porque assim, no Ferro na Boneca eu tive momentos maravilhosos. A gente tinha assim, eu não sei nem contar quantos fã-clubes a gente tinha muita visibilidade, era muito legal profissionalmente. Mas assim, eu acredito que o Senhor me permitiu ir para Aviões para dizer assim, ó, eu vou deixar você ir até onde você pode ir. Entendeu? Que é para não ter mais para onde ir, para não dizer assim, ah, saiu porque não estava bom aí. Não, né? E, e eu não entendia por que que aquele buraco imenso não era, não conseguia preencher. Às vezes a gente passava em tanto aeroporto que um dia eu estava numa ligação com o Doge, porque a gente não estava casado, mas a gente mantinha um relacionamento saudável, né? Você lembra? E eu lembro que ele ligou pra mim e entrei num banheiro assim do aeroporto e daí ele disse, onde você tá? Daí eu virei pra moça que tava limpando e perguntei, moça, que aeroporto é esse aqui? Porque a gente passava tanto de um lugar pro outro, fazendo escala de lá pra cá, porque eu não tinha a menor ideia de onde a gente tava. Ela olhou pra mim como que diz assim, tá louca, tá drogada, tá, né, tá... Aí ela olhou pra mim, a gente tava em Porto Seguro, né? Aí ela disse, tá em Porto Seguro. Aí eu, ah, tá, obrigada. Então eu olhava, por que que eu não consigo me sentir realizado? O que que tá faltando? Então assim, olha, você, a Olga e o Tibério foram pessoas assim que Deus separou e colocou ali, disse, esses eu vou usar, né? E, meu Deus, eu não sei explicar, mas pouco a pouco o Senhor foi me atraindo, né? Não sei também se você lembra do dia que a gente estava de folga
E a gente subiu e ficou ali de mais ou menos de 4 horas da tarde até 7 horas da noite. Enquanto em outras oportunidades que eu tivesse de folga, eu ia estar procurando um jeito de estar, né, fazendo alguma coisa ilícita. Esse foi um dos momentos mais marcantes, assim, para você, assim, para a sua vida, sabe? O que ficou mais em minha memória foi aquele dia, sabe? Da nossa foto, que a gente tava assim, acho que era num saguão, não sei, tinha um A sofá. gente estava na cidade da Sol. Eu não lembro qual é o nome da cidade dela, mas eu lembro que era uma cidade na Bahia, que é a cidade, a terra natal da Sol. E daí a gente chegou um dia antes do show. Aí a gente estava de folga e ia fazer show só no outro dia à noite, né? E uma coisa muito curiosa para você ver como que Deus é detalhista, assim, para deixar bem claro, ó, sou eu que estou fazendo, não é um abraço humano. Porque assim, eu lembro que eu fui pro quarto do Darling e do Mozart. Eu tava lá com eles, o Mozart cuidou do meu cabelo e tal, deixou o meu cabelo, né, que o Mozart maravilhoso, deixou meu cabelo top. E aí eles saíram para ir organizar os figurinos no camarim. Ou para ver o camarim, alguma coisa assim. Eles foram fazer alguma coisa lá no local do show. E eu fiquei no quarto deles, porque, tipo assim, eu tinha umas treta com a Olga, meu Deus do céu, misericórdia. Terríveis, né? Então eu saí do quarto e fiquei lá no quarto deles. Curiosamente, o interfone do quarto tocou e era o Tibério. E aí, quando eu atendi, eu pensei assim, deve ser para os meninos. Mas como ficou ligando insistentemente, eu decidi atender para dizer que os meninos não estavam lá. Porque jamais eu pensei que a ligação era para mim. Eu não estava no meu quarto, né? Não tinha como saber aonde eu estava. E eu fiquei no quarto deles assistindo TV quando eles saíram. E aí, quando eu atendi, eu já fui falando. Eu digo, olha, aqui é o quarto dos meninos, mas eles não estão e tal, 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 tal. Daí o Tibério foi dizer assim, não, eu sei. Eu sei que é você, mas é porque eu fui ler a Bíblia, fui pegar a Bíblia para ler, e o Senhor disse que hoje é para eu ler a Bíblia com você. Aí eu, né, tipo assim, não tô fazendo nada, vamos lá. E eu lembro que a gente subiu, tinha realmente um saguão lá, um espaço bem bacana, bem ventilado lá em cima, era um hotel bem legal também. E nós subimos, e dali nós ficamos mais ou menos assim, de umas 4 horas da tarde até umas 7 horas da noite. Né? E naquele dia, tipo assim, há meses atrás, quando eu ainda estava no Ferro na Boneca, eu tinha feito uma oração e eu tinha dito, Senhor, eu quero um homem de Deus para minha vida. Né? Eu quero alguém para cuidar de mim, né? Eu tô cansada dessas pessoas que encostam e pensam assim, porque é cantora, é banheiro de rodoviária, né? E, e daí a gente conversando, eu fazia muita pergunta, né? Você lembra? Eu perguntava demais. E daí chegou um determinado momento que ele começou a perguntar sobre o Dodge, sobre quem é. Mas quem que é o seu ex-marido? E quando eu falei, é o que tava no moído e agora tá nos plays. E nananana. E ele parou assim, ele congelou. Aí ele disse, o quê? Não, mas eu conheço ele. Mas Silvinha, ele é o homem de Deus para sua vida. Eu nunca tinha dito para ele que eu tinha feito uma oração desse jeito. Entendeu? Então, tipo assim, era Deus, era a boca de Deus ali falando. E aquilo me encheu, assim, eu não sentia o chão. Você lembra, né? Você tava lá, eu falo como se você não estivesse lá. E eu lembro que eu saí dali flutuando e fui direto pro MSN. Eu fui no corredor assim, que nem Gideão, né? Se ele tiver online, eu falo. Se ele não tiver online, eu não falo. Se ele tiver online, eu não, né? E eu lembro que eu entrei no MSN, ele tava online, e daí eu já falei logo, fui falando assim, ó, vou te falar uma coisa aí, mas vamos devagar. Você tem coragem de a gente se converter e pedir pra Deus restaurar o nosso casamento? E ele, na lata, assim, sim. Aí eu tipo, Jesus, e agora? O que que vem agora? Somente bênção. O que eu tenho para dizer para vocês, assim, que a partir desse momento, dessa decisão de Silvinha, né? O Dodge, inclusive, né, Silvinha, naquela época, se eu tiver errada, tu me corrige, mas eu acho que ele estava noivo de outra pessoa. Sim, sim, sim. Primeiro Sim, comando. estava faltando só oficializar. Tava faltando só ele voltar de viagem para ir para lá
e oficializar com a família. Eu sei, porque assim, a gente realmente não era faz de conta. A gente mantinha um relacionamento muito bom, independente de estar casado, porque assim, não era só sobre atração homem e mulher. Era uma cumplicidade que, tipo assim, a separação não conseguiu tirar. E Então, que toda decisão importante dele, ele compartilhava comigo e eu compartilhava com ele. A cumplicidade, ela não deixou de acontecer. Eu digo assim, nós separamos os corpos e de deixar de ter relação sexual. É assim, não sempre, né? Mas... inclusive, né, nessa época vocês tinham duas filhas e Sim, a Thaís e a Jéssica. eu lembro que você disse assim, não, eu acho que a gente é só amigo, não tem como assim voltar o Não amor tem mais jeito. de homem e mulher. Eu acho que não. Mas nesse dia você ficou muito empolgada. Eu Foi. creio que o Senhor mesmo que te impulsionou a fazer isso. E aí foi quando, no primeiro comando ele já disse sim, né? Então aí Foi. já eu vinha de jeito, né? E a partir Você daí, lembra uma coisa que você perguntou para mim no não, dia? posso ser Você, eu toda empolgada, né? Daí você falou assim, mas mãezinha, você disse que não gosta mais dele e tal e tal e tal. Você não tem medo de, tipo assim, de ser uma empolgação e quando vocês se encontrarem, não, né? né? E gente, totalmente Deus, não era eu falando aquilo, porque eu não tinha menor entendimento para falar aquilo. Eu lembro que eu falei assim, eu digo, não, mãezinha, porque agora eu pedi foi pro meu pai. E aí a gente começou, glória a Deus, amém. Lembra disso? Pois é, minha filha, olha, foi assim, foi coisa de Deus mesmo, coisas que a gente não consegue explicar. Quando a gente, isso já tem muitos anos, tem muitos anos que aconteceu, né? Mas a gente recorda como se fosse Foi na 2009 isso aí, amiga. isso exatamente. Então, assim, Deus é maravilhoso e é como é bom recordar, né, esse momento de conversão, de reestruturação, de restabelecimento daquilo que o Senhor fez em nossa vida. Porque hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê que só podia ser Ele. Só podia ser Ele. É. Porque Você sabe que assim, as coisas foram acontecendo de um modo assim, como que em cadeia. Um se converte, o outro vê e fica. isso. Acha Nós fomos um sendo o suporte do outro. isso, Foi exato. assim, né? Eu acho extraordinário é que no começo, no começo da nossa conversão, quando a gente ia nas igrejas para a gente dar o testemunho, é, eu não falo que essa era a expectativa das pessoas, mas era a minha, né? Eu estou aqui me expondo, falando o que acontecia comigo. Eu pensava assim, nossa, vai ser legal, porque eu vou contar para as pessoas tudo que eu deixei por causa de Deus. Ah, tá. Tá me ouvindo? Travou um pouquinho, mas voltou agora. Tá, beleza. Hoje em dia, hoje em dia não, já há algum tempo, até às vezes a gente conversa aqui, essa piscada aí é a lâmpada aqui, entendeu? Ela tem esses momentos, ela tem vida própria e eu deixo ela se expressar, né? É, a gente conversa muito sobre isso, assim, eu e o Dodge, porque a gente olha e fala assim, amor, às vezes algumas pessoas, a gente sabe que não é por mal, cada um tem tá no seu momento espiritual, né? A gente já teve esse momento, e às vezes algumas pessoas que estão nessa fase, às vezes chega e fala assim, nossa, mas tudo que vocês deixaram, né? Que não sei o que, como que parece que, tipo assim, a gente tinha uma coisa muito, 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 muito boa, extraordinária, e meu Deus, deixou para levar uma vida terrível, e não é isso, é justamente o contrário. Entendeu? Porque por mais que a gente fosse bem tratável, gente, a Sol, ela é maravilhosa. Entende? Ela é uma colega de trabalho, assim, excepcional. E todo mundo que trabalhava ali. Então, assim, lógico que não era ruim. Não é ruim você chegar no camarim, ter um monte de coisa gostosa. Não é ruim você só ficar em hotel bom, viajar de avião para baixo e para cima, que de nem saber que hotel que você tá, ou que aeroporto que você tá. Quando abria a cortina que a banda começava, assim, parecia um gol do Flamengo, de tanta gente gritando. Gente, tudo isso é muito legal. Não era ruim, mas, gente, não se compara.
Não se compara com o que a gente experimenta, sabe? Na presença de Deus, quando ele chega, quando, meu Deus, quando ele inunda o ambiente, assim, não se compara. Então, não é sobre ter deixado uma coisa muito boa por uma vida sofrida. Ó céus, ó terra, ó vida, eu agora. Porque, não! E vou dizer outra coisa para você que está assistindo aqui com a gente. Ó, tá vendo? Eu deixei ela se expressar, daí ela tá ousada, tá achando que... E a luz que está em você, Cristo, minha filha, deixa ela se apagar. Porque seu rosto a gente consegue enxergar, né? Então, assim, às vezes, porque o programa Reinando em Vida, ele tem exatamente esse propósito. Porque o que que acontece muito? O que que a gente ouve muito por aí? Ah, se tiver tudo bem, desconfia. Deve estar em pecado, alguma coisa errada você está fazendo. Para com isso. A palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, de nos fazer prosperar, sobre reinar em vida, reinar aqui. A palavra de Deus também diz lá em Isaías que, ó, se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor do quê? Do céu? O Até melhor dessa terra. Não é só quando chegar lá. Então sai, aparta para longe do povo de Deus esse espírito de autocomiseração que eu tenho que estar sempre sofrendo para poder estar tendo vida com Deus. Não, quem tem vida com Deus tem paz, é próspero, vive vida em abundância, reina em vida. Então, eu não consigo ver que, tipo assim, que eu deixei uma coisa boa por uma ruim. É exatamente o contrário. Aí, a gente conversando, eu e o Dolly, aí a gente fala assim, mas amor, para onde iremos? Né? O que seria melhor do que o que a gente vive hoje? Ah, você tá falando que você não tem problema, que você não sofre? Não, gente. Tem dia que eu chego na igreja, assim, atribulada. Oh, meu Deus. Porque eu tenho uma carne que nunca vai se converter. Nunca. Então não adianta eu querer fazer da minha carne uma super crente. Vai ter dia que a minha carne vai ficar, ai, não vai para a igreja hoje não, avisa que você não tá bem, que não sei o quê. Mas a palavra do Senhor também diz assim, ó, que a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz para vir no nosso íntimo e olha, fazer separação. Então, nesse momento, o espírito, né, que isso também é domínio próprio. É o espírito dizer para cá, não, nós vamos sim para a igreja, vamos alimentar essa alma, vamos colocar essa alma para cima, vamos receber mais de Deus. E a gente vai. Agora, se você for ficar esperando a sua carne não gostar mais das coisas do mundo, a sua carne querer estar na igreja 24 horas por dia, você cai, filho, você sai. Porque a exato. carne nunca vai querer essas coisas, jamais. O pecado foi condenado na carne. Ela É, nunca vai se converter. é Para que exatamente. isso comece a entregar, entendeu? Em vez de dar entrevista. Mas maravilhoso, é exatamente isso que nós estamos aqui hoje, exatamente para contar o nosso testemunho e também pregar um pouco daquilo que Deus fez e faz na nossa vida, né? E o que acontece é exatamente isso. O que você está falando, eu acredito que sim, aquilo que a gente alimenta mais é aquilo que vai prevalecer sobre a nossa vida. Se você deixa de buscar o Senhor em oração, de ler a palavra dele, porque lá nós encontramos o que ele quer falar conosco também, e nós encontramos ele lá na palavra dele. Às Então, vezes a pessoa fica, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. E ele tá lá, ô, abençoado, abre a Bíblia. abre a Bíblia, né? Porque aí às vezes só abre, cria mofo lá no domingo, No Salmo. abre no celular, porque é mais fácil, né, de achar. Mas aí, aquilo que alimenta mais é aquilo que vai prevalecer. Então, se você alimenta mais o teu espírito vai prevalecer sobre a carne. Então, por mais que a carne... Essa é a decisão. Essa é a decisão. A gente está falando aqui sobre a decisão que te leva à transformação. A palavra de Deus diz assim, ó, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, assim, veja bem, vamos falar aqui de livre-arbítrio, porque a nossa entrevista é sobre decisão. A respeito de salvação, nós não temos absolutamente nenhuma decisão, nenhum livre-arbítrio. Sabe por quê? Por acaso Jesus chegou lá, bateu lá na sua porta e diz, Lilian, eu tô indo ali morrer por umas pessoas. Você quer que eu morra por você também? Para te salvar? Não perguntou, não perguntou?
Então, o livre-arbítrio já caiu por terra aí. Eu não tive poder de decisão. Ele decidiu se entregar por mim e por você. E lá no momento final, nas últimas palavras dele, ele disse o quê? Está consumado. Então, quer dizer, o que que ele veio fazer? Ele veio salvar. O Dodge costuma dizer que assim, ele veio salvar, mas ele curou, né? Por que que ele fez essas outras coisas? Porque era a forma de atrair as pessoas, né? Mas o que ele veio fazer? Ele veio salvar. E no momento lá, perto nos últimos suspiros, ele diz, está consumado. Então, não depende absolutamente nada de mim e de você. Efésios 2:8 diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, para que a gente não se glorie. Lógico que Jesus me salvou. Eu fico na igreja 24 horas por dia, eu oro todo dia 3 horas da manhã. Lógico que ele ia me salvar. Jamais, né? É pela fé. É pela graça mediante a fé. Agora, o que depende de nós? Porque nós temos dois tipos de relacionamento com Deus. O que se refere à salvação e o propósito de Deus. Lembra de Jonas? Jonas teve algum livre-arbítrio? Nenhum. Deus disse, você vai para Nínive. Ele disse, não vou. Deu uma rabiçaca e disse, não vou para Nínive. Comprou a passagem lá para outro lugar. Ele chegou no outro lugar que ele queria ir? Jamais. Ele foi para Nínive. Porque se referia ao propósito de Deus. Então, nós não temos livre-arbítrio sobre tudo que for propósito de Deus. A gente faz e pronto, acabou. Não porque ele é um ditador, mas porque ele é soberano. Não é sobre ser ditador, é sobre ser soberano, sobre tudo e sobre todas as coisas. No que a gente tem livre-arbítrio? No relacionamento aqui, ó. No que diz respeito às coisas dessa terra. Porque daí a gente volta lá em Isaías, que ele diz assim, ó. Se quiserdes. Entendeu? Antes mesmo de falar de obedecer, ele fala, ó, se você quiser. Aí ele tá me dando livre-arbítrio, ou não é? Exatamente. O de Silvinha tá um pouquinho travado, meninas, mas eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir, né, e me ver. Tá tudo bem? Quer que eu repita? Deu uma travadinha. Tu pode repetir, Silvinha? Eu digo assim, que daí a gente tem livre-arbítrio e tem poder de decisão no seguinte, ó. Tô aqui, vou usar um exemplo assim que é bem corriqueiro. Dia de culto, mas tá muito, vou falar aqui da nossa região, tá muito frio, tá chovendo, ai, tô com uma preguicinha gospel, eu acho que eu não vou não. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu não tô dizendo que você só tem vida com Deus se você estiver lá, tá. Não é isso que eu tô falando. O que eu quero dizer é que nos momentos, se você tá ali, ó, quem tá em espírito, discerne as coisas do espírito. Se você tá em espírito, se você tá ali, ó, com Deus, você vai entender, não, isso é minha carne tentando puxar minha alma e me deixar. O espírito identifica porque você está em espírito e discerne as coisas do espírito. Aí você diz, não, quer saber? Eu vou. Eu vou. E aí você, quando você tá lá, você pensa, gente, eu que disse que não ia vir, eu ia perder isso. Então, nisso nós temos decisão, nós temos. Amiga, eu acho que já tá chegando o nosso momento, viu? Porque é 1 hora só no Instagram. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, para que a gente consiga concluir a nossa linha de pensamento, que a decisão nos leva à transformação, exatamente o que eu quis trazer aqui. A Silvinha, antes, o momento em que ela decidiu aceitar o Senhor e transformar a sua vida através do poder dele, e a Silvinha hoje e o que ela espera do futuro. A gente já ouviu muito sobre você hoje. Silvinha é uma pastora maravilhosa. Ela teve a oportunidade de casar, né? Depois com o Doge casaram. Foi Sim. minha amiga de noiva, fiquei super feliz. Eles têm um filho maravilhoso após esse casamento, aí uma E o promessa do Senhor diz Senhor que para ele é o símbolo da restituição.
Levi, maravilhoso, uma bênção. E a Silvinha hoje é pastora, o Dodge também, e eles Sim. continuam no Ministério, né, e Silvinha? E o que você espera, o que você vê hoje, Silvinha, assim, que eu sei que hoje nós somos completas nele. Eu vejo que, por mais como você falou, que nós tínhamos as... Oi? A diferença do antes e depois? Isso, exatamente. Assim, a diferença é notória para nós, né? Com tudo que você falou, que você já. Mas o que você espera para o futuro, assim, para a sua caminhada mesmo ministerial, para o cumprimento do propósito do Senhor? Eu fiquei muito feliz quando você hoje me falou que, assim, que quando você se converteu, você disse ao Senhor o seguinte, eu vou até confessar aqui para todo mundo, tá, minha gente? Eu sou assim mesmo. Eu não vou mentir que eu não vou guardar comigo, porque eu Sou acho nem lindo. baú, né? Eu vou lá. E Sou as nem baú para pessoas, guardar nada. não sou. Que os lugares que eu passei, né, fazendo a apologia à traição, Sim, a, sim, 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 a, sim. a devassidão, enfim, tudo aquilo que as letras e as músicas que a gente cantava e dançava no passado fizeram, eu vou passar em cada lugar falando que só Jesus Cristo é o Senhor. E aí, Foi o meu primeiro pedido, amiga, assim, em oração, né? Foi o meu primeiro pedido, porque eu não me esqueço, porque eu lembro que no MSN tinha lugar para colocar aquelas frases, né? Então, quando às vezes eu tinha o MSN que a gente tinha contato com os fã-clubes, né? E tinha um MSN particular que eu falava com as meninas, que as meninas moravam aqui. Então, eu tinha um pessoal e tinha esse. Nesse que eu entrava dos fã-clubes, então, vamos supor, eu fiz o show lá do fim de semana com o Ferro da Boneca e eu cantava uma música lá que falava, vamos beber porque comer engorda, né? Acho que você lembra. Aí eu lembro que uma vez eu abri assim a tela do MSN, um monte escrito assim naqueles status. É como a Silvinha diz, vamos beber porque comer engorda. Então, assim, pessoas adultas, meninas de 16, 17 anos, entendeu? Quantas vezes a gente não viu meninas que chegaram toda bonitinha, arrumadinha, maquiada, e no fim do show estavam lá cambaleando perto do ônibus? Quantas e quantas vezes? Então eu me senti responsável, né? E aí eu falei para o Senhor, eu digo, Senhor, todos os lugares aonde eu passei falando essas coisas, incentivando as pessoas a fazer isso, porque depois eles pegavam estrada, entende? E você imagina como é que não ficavam os pais em casa, né? E a gente, tipo assim, é tudo muito normal, tá tudo bem, tá só curtindo a vida. E eu lembro que daí eu falei, eu digo, Senhor, me deixa voltar nesses lugares dizendo que só o Senhor é Deus, sabe? Olha, não é isso não. Porque se eu pude ser influência de algo ruim, eu quero ser influência do amor que nos amou primeiro, né? E a gente. Que eu tava falando, que eu acho que você ia falar da Kombi, não é isso? Da Combosa? na verdade, sobre isso, mas eu queria que da Kombi quem falasse fosse você, se você quisesse. Mas se quiser falar, pode. Não é segredo e tal. Assim, no começo, quando ainda tava só no papel, aí a gente guardou o segredo, mas agora, ó, tá aqui, ó, o meu esposo acabou de entrar aqui. Meu Deus do céu, vem cá, esposo, vem cá. Ele é lindo de qualquer jeito, mas ele tava lá, não sei se vocês estavam ouvindo a Maquita serrando lá, ele tava fazendo o guarda-roupa da Combosa. Olha, Lilian! Pode! Tá bem? Ótimo, eu só tô esperando vocês chegarem aqui com a Kombi. Acabei de fazer o guarda-roupa agora. Muito Fiz a bem. cozinha, fiz a cozinha, fiz a sala, agora fiz o quarto. eu vou orar por ele, porque ele disse assim, porque eu tava me arrumando pra live, né? Daí hoje eu não tava lá ajudando ele. Aí ele disse assim, ó, ela, se ela quiser, ela vai levar as roupas dela na sacola, que ela não veio me ajudar a fazer um guarda-roupa. Na madrugada eu vou orar pela vida dele. Beijo. Ela não inventou essa live para não lhe ajudar, é porque Deus queria comunicar algo com essas mulheres. Eu tô ligado, porque se eu não reclamar, eu não arranco essas risadas, né? Muito bem. Beijo, com Deus. Então, assim, sobre o que Deus prometeu, sobre eu antes e depois, eu vou dizer assim, uma frase, um trecho bíblico que resume. Você lembra aquela passagem bíblica
que a mulher chega e pede para Jesus para que ela possa, pelo menos, pegar as migalhas que caem debaixo da mesa, né? Porque ela fala, quando ele cita, fala dos cachorrinhos, eu não lembro agora exatamente o versículo, mas quando ele fala, né, se referindo, aí ela fala, mas até os cachorros que ficam debaixo da mesa conseguem algumas migalhas. Então, antes eu era esse cachorrinho. E não é só porque eu me converti, não. Por muitos anos, já convertida, eu ainda ficava só debaixo da mesa pegando as migalhinhas. Porque eu ficava sempre naquele espírito de autocomiseração. Entendeu? Eu não posso porque eu isso, porque aquilo. Mas aí o Senhor verdadeiramente, Ele me convenceu de quanto eu sou amada. De que eu tenho um lugar na mesa. E assim, a Kombi Home é um projeto que a gente, é aquilo que eu falei para você, o que não queima no nosso coração pode ser a melhor proposta. E eu não falo isso para dizer assim, nossa, como nós somos maravilhosos. Não, eu tô realmente assim falando, expondo o que acontece, né? Nós como pastores, várias pessoas procuraram, vamos, vocês vão pastorear uma igreja nossa na cidade tal. Vamos lá, você começa o ministério, quando vocês vão começar o ministério, porque a gente vai caminhar com vocês. Mas não queimava no nosso coração pastorear a igreja. Não queimava. E nós começamos a orar, Senhor, nós queremos congregar, mas nós não queremos pastorear, nós queremos ser pastoreados. E o Senhor nos presenteou com uma igreja de frente com a nossa casa, né? E depois veio esse projeto da Kombi, a gente ama viajar. Eu creio que essa é uma coisa que o Senhor pegou lá dos tempos das bandas, porque a gente já tem o hábito de viver na estrada. Gente, vocês estão me vendo? Eu tô. Se eu contar, faltou energia no meu prédio, misericórdia. Vocês estão me vendo? Fala pra mim que a luz de Cristo está acesa até hoje em mim, por favor. Tá sim. Gente, eu vou ter que encerrar a live aqui. Amo vocês em Cristo Jesus, tá? Sejam felizes, Também. prósperos, porque vocês são filhos, são herdeiros, foram comprados por alto preço. Amém, amiga. Cheiro, te amo. Muito obrigada. Também te amo muito, muito.